E aí, galera, do nosso curso de Direito Administrativo, estudantes, os concurseiros, os operadores do direito, os profissionais do direito, já que ninguém fala de operador, não gosta muito de operador, mas estamos aqui, novamente, no nosso curso de Direito Administrativo 2. Hoje nós vamos treinar os dois conteúdos, intervenção do Estado no domínio econômico e bens públicos. Como eu falei para vocês, de contratos administrativos, de serviços públicos, o Estado também possui bens, já que ele é pessoa jurídica de direito público interno, União, Estados, DF, municípios, eles possuem também uma federação, eles possuem bens. E esses bens, eles estão classificados conforme a sua destinação, conforme a sua utilização. Então, nós temos aí os bens públicos que pertencem, inclusive essa classificação, ela está prevista lá no Código Civil, tá? Ela não lembra aquela classificação de bens lá da parte geral do Código, das coisas, das sucessões, tem a parte geral das pessoas, dos bens, das obrigações. Lá tem uma classificação de bens divisíveis, bens singulares, coletivos, e aí nós temos os bens públicos e os bens privados. Os bens públicos são os que têm o que nós chamamos de direito público destinados às pessoas de direito público. A administração direta e indireta. O prédio dos ministérios pertence à União. O prédio do INSS pertence ao INSS. O INSS é uma autarquia. Então você tem os prédios que são um conceito de bens que são da União e bens que são das pessoas jurídicas que pertencem à União. Então você tem os bens estaduais, os bens municipais e os bens distritais. Então nós vamos classificar isso para a gente entender as suas características. Primeiro, a inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade, não onerabilidade. Esses princípios nós vamos desenvolver daqui a pouco. Então os bens, eles são federais, estaduais, municipais e distritais. A primeira classificação é essa. O que for do município é do município, está dentro do município aquele bem, destinado ao município, à pessoa jurídica, a sua titularidade. O que está dentro do Estado da Federação é do Estado da Federação. Mas se um bem extrapola o Estado da Federação, vai para outro Estado da Federação e da União. Um rio, um lago. Então, dando um exemplo, para vocês entenderem que alguns bens transcendem limites geográficos estaduais e eles serão da União. Até porque a União também que faz a exploração desses recursos hídricos, através dos ministérios das Minas e Energias, da integração, etc, etc. Então você tem aí, quanto à destinação, bens de uso comum e bens de uso especial e bens dominicais. Os bens de uso comum do povo, todo mundo utiliza. Então você tem aí, por exemplo, as praias, as ruas, as praças, os logadouros públicos, tudo isso aí é de bem de uso comum do povo, onde as pessoas podem utilizar de forma gratuita. Os bens de uso especial são os bens que prestam serviços para determinadas pessoas jurídicas, onde o Estado pode restringir e controlar o acesso. Tá bom? Então, um zoológico público, por exemplo, você tem aí um zoológico, ele é público, mas tem que controlar o acesso, não? Os bens dominicais, ele não está afetado a nenhuma finalidade jurídica, mas eles têm uma disponibilização para a União, Eles não têm, às vezes não têm valoração econômica, mas ou podem ter alguma valoração econômica. Eles podem usar bens inservíveis ou terras devolutas, imóveis rurais sem destinação específica, tá? Bens de dívida ativa. Então esses bens aí são os bens dominicais, tá certo? Ele é um patrimônio disponível do Estado. E você tem o que nós chamamos de afetação e desafetação, aqueles que têm uma finalidade específica. Então a afetação é um fato administrativo que atribui a determinado bem público uma finalidade, tá certo? Que ele deveria cumprir. Um prédio da administração pública, por exemplo, o prédio onde funcionava o INSS, é o caso aqui, ou então o IBAMA,
E aí a desafetação é quando você tira a destinação daquele bem, né? Então, esse é o primeiro ponto. O regime jurídico dos bens públicos. Nós temos aí o que nós chamamos de inalienabilidade, que é o caso que os bens não podem ser alienados, já que é público, né? Ele só vai ser alienado se houver uma alienação condicionada. O Estado resolveu passar para o privado, aí ele vai leiloar esses bens, né? Ou então você tem a impenhorabilidade, não pode ser penhorado pela justiça, não se sujeitam a penhora, os bens são públicos, né? Não se sujeitam a penhora. Então, imprescritíveis, os bens relativos a não tem prescrição, tá certo? É uma das faces da inalienabilidade, na visão de Lopes Meireles, tá? Outras, eles não têm onerabilidade. Quer dizer o quê? Eles não são gravados como direitos reais de garantia, tá? Eles não podem ser dados como garantia de dívida, tá bom? Daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho sobre bens.